Neste lindo dia, eu quero saudar os amados irmãos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus para uma meditação através do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, os versículos 22 até aos versículos 23. Assim está escrito: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oremos. Deus Todo-Poderoso, obrigada pelo teu amor, presença, fidelidade, graça nas nossas vidas. Deixamos a tua palavra, quando está sendo explanada, em cada vida que tocar. Fala, Senhor, ajuda-nos a sermos mais prudentes, cautelosos, cuidadosos, de modo a reverenciarmos a Ti e a Tua palavra acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, há uma grande necessidade de nós termos cuidado, de nós sermos cautelosos. Encontramos aqui as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que se há profetas de Deus, enviados por Deus, servos de Deus, que falam a palavra de Deus com sinceridade e vivem a palavra de Deus com sinceridade, também existem falsos profetas que profetizam nem sempre o que é que Deus falou e nem vivem de acordo com a palavra de Deus. Ainda que alguns, às vezes, até falem a Bíblia, mas não vivam. E alguns distorcem a Bíblia, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 24, falou estas palavras no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus referia-se às coisas dos últimos dias, aos fins dos tempos, o surgimento massivo de falsos profetas que enganariam a muitos. E ele disse: cautela, cuidado, não deixeis que sejais enganados. Quando lemos a palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 14, e o versículo 14, assim está escrito: e disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Não são enviados de Deus. Tomam o nome de profeta, mas não são profetas do Deus Altíssimo. E profetizam vaidades, mentiras e falsidades. E dizem ao povo o que Deus não falou. E induzem o povo ao pecado. E induzem o povo ao erro e ao mal. Ainda neste livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu,
Quem está atento e ouve e guarda tem condição de reproduzir a palavra de Deus tal como ela é. Versículo 21 e versículo 22. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Os profetas são para alertar o povo. Os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, as exigências de Deus, como o povo deve se portar diante de Deus, para que o povo ouça, sinta-se arrependido, mude de vida. Mas que profetas são esses que simplesmente fazem ajuntamentos e põem o povo a ouvi-los e eles continuam a praticar o pecado e não mudam de vida? Não tem nenhum arrependimento? Por onde está ir este povo? Estes profetas, lá no Velho Testamento, que não eram da parte de Deus, pois existiam profetas que eram da parte de Deus, e quando eles profetizavam, a maioria ia contra eles, embora estivessem a falar a verdade, porque eram mais acomodados ao pecado e ficavam felizes com aqueles que lhes deixavam pecar, dizendo assim: diz o Senhor, está tudo bem, vocês vão prosperar demais, vão ter paz, nenhum mal vai sobrevirá. Mas isso não era o pensamento de Deus. E Deus queria que o povo se arrependesse para que de fato o bem lhes acontecesse, o bem lhes sucedesse. Mas esses profetas embalavam o povo a pecar e a fazer-lhes descansar, que tudo vai dar certo, tudo vai ficar muito bem e tudo está muito bem. E o povo ficava acomodado nos seus pecados enquanto estava a provocar a ira de Deus. E Deus não estava feliz com isto. O resultado: o povo pereceu, o povo entrou em prejuízo, o povo foi ao exílio, ao cativeiro, por causa das profecias de prosperidade que Deus não tinha falado, mas que estes profetas faziam-se que eram servos de Deus e as massas os seguiam. Foram para o cativeiro. E hoje, o que fazem os homens que se dizem profetas de Deus e não têm credenciais de Deus? Autocredenciam-se a si mesmo e credenciam os outros. Mas Deus não está com eles. Por isso o texto inicial que nós lemos diz: naquele dia dirão: Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não profetizamos em teu nome, nós não fizemos maravilhas, milagres em teu nome. E ele vai dizer: não, saem daqui, eu não vos conheço, porque vocês viviam na prática do pecado. Estavam usando o nome do Senhor para seus benefícios, estavam usando o nome do Senhor para construir seus reinos e não contribuir na edificação do reino de Deus. Estavam a falar de Deus para ganhar fama, glória, posição, respeito e seguidores, mas nunca seguiram a Deus e, consequentemente, os seus seguidores também não seguiram a Deus. Enganados de que estavam a seguir a Deus em ajuntamentos eclesiásticos, em igrejas até, em ajuntamentos evangélicos, em ajuntamentos cristãos, enganados de que estão seguindo Deus. E não estão cuidadosos em verificar o que está escrito na palavra de Deus. Preferem mais profecias. Assim diz o Senhor. E as pessoas que dizem assim diz o Senhor nem têm vergonha de mentir que diz o Senhor quando não ouviram do Senhor. E o povo pensa: se ele disse assim diz o Senhor me disse, o Senhor me falou, então é verdade. Cuidado, temos que ser cautelosos, Jesus falou. Quando nós lemos a palavra de Deus, na segunda epístola de apóstolo São Pedro, no capítulo 2, está escrito: e também
houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, repara, muitos, não poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, atenção, avareza, farão de vós negócio é o que se está a fazer agora, negócio, dizendo que vem em nome de Deus e fazendo um negócio que Deus não mandou. Repetindo, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, assim como foi nos dias do passado, no Velho Testamento, os falsos profetas enganavam o povo e eram mais amados e reconhecidos que os verdadeiros profetas. Nos dias de hoje estão entrando falsos doutores nas igrejas, na sociedade, no mundo inteiro. Estão enganando o povo, trazendo heresias, ensinos heréticos, usando a Bíblia para distorcer a própria Bíblia. Satanás também usou a palavra de Deus para tentar a Jesus Cristo. Mas Jesus conhecia a palavra e sempre trouxe uma palavra da Bíblia contra a palavra que o diabo extraía e depois queria enganar. Temos que conhecer a Bíblia, amados, amigos. A Bíblia é a verdadeira profecia. É através da Bíblia que nós podemos julgar as profecias, para entender se essa profecia é verdadeira, é de Deus, é um verdadeiro profeta que está a falar, ou é um falso profeta. E aqui encontramos hoje as pessoas fazendo o negócio do povo. E o povo cego vai atrás dessas teorias e dessas informações, cujo plano é os destruir. Aqueles foram para o cativeiro, foram exilados, tiveram problemas diversos, guerras, etc. Nos nossos dias, a consequência de ouvir os falsos profetas também são dificuldades. As pessoas metem-se no pecado e o salário do pecado é a morte. E Deus não gosta do pecado. E Deus suporta a humanidade, mas chega um momento que Deus diz basta e tem que agir sobre a humanidade, comendo o salário das suas obras. Deus é longânimo, mas quando Ele age, ninguém pode impedir. E hoje estamos vendo algumas consequências mínimas do resultado do pecado da humanidade. Isto é o princípio. Ainda vem mais. A palavra de Deus nos descreve em Apocalipse, em Daniel e em vários livros proféticos o que vai acontecer no fim dos dias. Tudo isso por causa do pecado da humanidade. E, por último, essas pessoas que seguem os falsos profetas e os próprios falsos profetas nunca verão o céu. E também não estão preocupados com o céu. Pregam apenas prosperidade para esta vida. Não pregam santidade e arrependimento. Não pregam para se humilhar e mudar de vida. Eles oferecem um céu na terra que nunca chega. E o céu verdadeiro nem sequer põe o povo a olhar para o céu de Deus, para anelar chegar lá. Então, amigos, profetas que se dizem profetas e não são, arrependam-se dos vossos pecados, das vossas palavras, das vossas atitudes e do engano que fazem ao povo. Povo de Deus e povo que está na sociedade. Compre uma Bíblia, lê a Bíblia, guarda a Bíblia no coração e deixe de seguir os falsos profetas. Siga o que está na palavra de Deus e conhecerá o verdadeiro Deus e trilhará os seus caminhos para o céu. E quando terminar a sua vida, você será recebido por Jesus lá no céu. Que Deus ricamente abençoe. Acordem, acordem. Não fique feliz só por estar numa igreja. Veja se essa igreja pratica 100% a palavra de Deus. O Senhor ricamente abençoe. Pai amado, abençoa o povo que cegamente segue os falsos profetas. Desperta-te, peço, e abra sua mente, os seus olhos de entendimento para despertar enquanto é tempo.
e serem libertos das redes dos falsos profetas e seguir a verdade através da tua palavra e filiarem-se à igreja cujo negócio é Deus, Jesus e a sua palavra por inteiro. Pai, obrigada. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. O Senhor ricamente possa abençoar a todos nós, porque Ele nos ama. Amém.